se essa necessidade constante de ter alguém por perto não for amor, mas dependência emocional disfarçada? A dependência emocional é uma prisão invisível. E quando você precisa de outra pessoa para se sentir bem, para se sentir amado, para se sentir importante. E o pior, muitas vezes a gente nem percebe que está vivendo isso. A gente chama de amor, chama de amizade, chama de família. Mas na verdade, o que está acontecendo é a dependência que corrói nossa autoestima e trava nossa vida. Hoje eu vou te mostrar por que é tão difícil se livrar da dependência emocional e como os traços de caráter explicam o jeito que cada pessoa lida com isso. E fica comigo até o final do vídeo porque você vai começar a enxergar a sua vida com outros olhos. O que é dependência emocional? Dependência emocional não é só carência. É quando você perde a sua autoestima emocional e coloca na mão de outras pessoas a responsabilidade de te fazer feliz. Você se anula, você aceita coisas que não deveria, aceita só para não sentir a dor. É aí que mora o perigo. A gente prefere sofrer junto do que arriscar ficar sozinho. Isso acontece porque lá na infância, nosso corpo e nossa mente foram moldados de um jeito específico. E é aqui que entra os traços. Como a dependência emocional se manifesta no dia a dia. No amor. Uma mulher que sabe que está sendo traída, que não é valorizada, mas pensa: eu sei que ele não me trata bem, mas não consigo imaginar minha vida sem ele. Isso não é amor, isso é medo do abandono. Nas amizades. Aquela amiga que só aparece quando precisa. Você já percebeu que sempre que ela tem um problema, ela corre até você? Mas quando você precisa, ela nunca está disponível? Você continua ali porque tem medo de perder essa amizade. Na família. Mães que vivem totalmente em função dos filhos, esquecem de si mesmas. Ou filhos adultos que já poderiam seguir sua própria vida, mas ainda vivem como se precisasse da aprovação dos pais para tudo. Isso é dependência emocional. No trabalho. O funcionário que aceita sobrecarga, humilhação e até abusos só porque tem medo de perder o emprego ou de não ser reconhecido. Ele se torna refém da necessidade de agradar. Nas redes sociais. Posta uma foto, se não tem curtida, se sente sem valor. Fica dependente do like, dos comentários, dos aplausos de outros. Para acreditar que tem importância. Percebe como a dependência emocional não tem só uma cara? Ela aparece de várias formas, em vários lugares. E sempre tem a mesma raiz, o medo de sentir de novo aquela dor que ficou registrada nos seus traços. A dependência emocional não aparece só nos relacionamentos. Ela também está naquela vontade de montar um negócio e não montar, só por medo da reprovação do outro. Quando sua vida depende das aprovações alheias, seus sonhos ficam presos. Na falta de ambição, na não vontade de sonhar, de querer mais da vida. Muitas vezes está escondida a dependência emocional. Porque quando você vive pela aprovação do outro, perde a coragem de viver pelos seus próprios sonhos, os traços mais propensos à dependência emocional. Agora eu quero te mostrar como cada traço de caráter reage à dependência emocional. E você vai perceber que algum traço tem uma tendência muito maior de cair nisso. O traço oral, dor do abandono. Esse traço está ligado mais à dependência emocional. A pessoa morre de medo de ficar sozinha. Por isso, aceita pouco, aceita migalha, só para não perder a relação. São pessoas comunicativas, acolhedoras e sensíveis, mas quando estão na dor, viram reféns, choram, grudam e imploram por atenção. Sabe aquela pessoa que mesmo depois que termina uma relação tóxica, volta porque não suporta a sensação do vazio? Você conhece alguém assim? Traço masoquista, dor da humilhação. O masoquista suporta tudo. Ele carrega peso, faz pelos outros, aguenta ofensas, tudo para não se sentir humilhado. Muitas vezes anula completamente, aceita relações abusivas só para não enfrentar críticas. Sabe aquela mulher que cuida de todo mundo, faz de tudo, mas nunca recebe nada de volta? E mesmo assim, não se impõe, porque tem medo de ser maltratada se disser não? Traço psicopata, dor, manipulação. Aqui a dependência aparece de outro jeito. Ele não quer ser usado, mas muitas vezes prende o outro em joguinhos emocionais para não perder o controle. Usa o poder da sedução, manipulação para manter as pessoas por perto. Sabe o parceiro que ameaça terminar, mas nunca termina? Só para manter o outro preso e não sentir que está sendo enganado? Traços menos propensos à dependência emocional. Traço esquizoide, dor, rejeição. O esquizoide não suporta a rejeição. Ao invés de depender, ele se isola. Prefere viver no mundo dele e se fecha do que arriscar a se machucar em uma relação. Sabe aquela pessoa que nunca envolve de verdade e sempre mantém a distância? É o traço esquizoide. Traço rígido, dor, traição. O rígido sofre muito se for traído, mas ao invés de depender,
ele vai pro lado da execução. Mostra força, mostra independência. Prefere estar em disputa do que se mostrar vulnerável. Sabe aquela pessoa que, depois de ser traída, foca em se valorizar, se cuidar, mostra que não precisa de ninguém? Por que é tão difícil se livrar da dependência emocional? Você pode estar se perguntando, se faz tão mal porque eu simplesmente não saio disso? Porque a dependência emocional não é algo racional. Ele está registrado no seu corpo, no seu sistema nervoso, desde quando você era criança. O seu traço aprendeu a sobreviver deste jeito. E toda vez que você tenta mudar, parece que algo dentro de você te puxa de volta. E por isso que é tão difícil mudar. É como nadar contra a corrente, mas existe um caminho. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Quando entendemos quais são os seus traços, qual é a sua dor principal e qual é o seu recurso, você começa a perceber os padrões. Se você é oral, precisa aprender a preencher seu vazio de outra forma. Se você é masoquista, precisa aprender a dizer não sem medo. Se você é psicopata, precisa aprender a expor sentimentos sem achar que isso vai ser usado contra você. E assim por diante. A chave é não negar quem você é, mas aprender a usar seus recursos. E sabe por quê? Tenho uma coragem de estar gravando aqui este vídeo? Porque eu mesmo me libertei da dependência emocional através da análise corporal. Eu sei na pele o que é viver travando sonhos, engolindo vontade, esperando uma aprovação que nunca vem. E também sei o quanto dói perceber que se nada mudar, a vida vai continuar exatamente igual. A diferença é que, em algum momento, eu escolhi me conhecer e descobrir os meus traços. Entendi as minhas dores e, principalmente, aprendi a usar os meus recursos. E foi isso que me deu a liberdade de finalmente viver os meus sonhos. Por isso eu digo, com toda certeza, existe um caminho. Você não precisa se anular, nem viver como refém do medo ou da carência. Assim como eu consegui, você também consegue e pode se libertar. A dependência emocional pode estar te aprisionando há anos, mas você não é refém dela. Você só precisa aprender a olhar para dentro e entender seus traços. Se você entendeu o quanto a dependência emocional pode afetar a sua vida, comente aqui embaixo, eu entendi.